Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco a respeito da aplicabilidade dos smart contracts. Então, depois de nós termos visto toda a teoria que envolve a formação e a execução de um smart contract, vamos verificar agora um caso concreto, vamos analisar esse caso concreto, que é a celebração de um negócio jurídico comum do nosso dia a dia, que é um contrato de compra e venda de um veículo, e de que forma que essa compra e venda pode ser feita utilizando um smart contract. Então, imaginem vocês, por exemplo, que uma determinada pessoa, um colecionador de carros antigos, ele navegando na internet, ele se depara, então, com um carro que lhe chama muita atenção. Aí, fazendo as pesquisas na internet, ele verifica que o proprietário do veículo está a mais ou menos uns 800 quilômetros distantes dele. E que o carro ele está guardado em uma garagem de alta segurança a mais ou menos uns 50 quilômetros do proprietário do veículo. E ele então entra em contato com o proprietário do veículo, também por via de transmissão de dados, por via eletrônica. Ele entra em contato com o proprietário do veículo, eles entabulam as negociações preliminares, eles ajustam todas as formas de celebração, né, dessa compra e venda, preço, a forma de pagamento, as condições e as cláusulas que vão reger toda essa compra e venda. E, então, devidamente ajustadas todas essas informações, esses dados, então, eles são inseridos e são registrados em um sistema computacional sob o formato de código-fonte em blockchains. E esse código-fonte, ele é, então, vinculado a uma rede particular de transmissão de dados que, além de formar o contrato, ele também se encarrega de receber o preço ajustado entre as partes. Então, esse sistema, ele gera o contrato propriamente dito, obedecendo, então, a todos os parâmetros entabulados pelas partes nas negociações. Esse sistema, ele encaminha o contrato de forma virtual ao comprador, ao vendedor, as testemunhas também que são indicadas pelas partes, para que todos eles assinem também de forma virtual, também por meio dessa plataforma eleita pelos contratantes, que aqui no caso é a blockchain. Todos esses dados, depois de assinado esse contrato, todos os dados, eles são criptografados para maior segurança dos contratantes. E, após o cumprimento de todas essas formalidades, o contrato, então, ele é considerado definitivamente celebrado, vinculando as partes, gerando direitos e obrigações recíprocas. Tá certo? Com a quitação do preço ajustado entre as partes para aquisição desse bem, então, o próprio sistema computacional, ele encaminha ao comprador uma senha, também por via eletrônica, ele encaminha ao comprador uma senha. De posse dessa senha, então, o comprador ele vai até a garagem, onde o carro está guardado, essa garagem de alta segurança, e ele faz uso dessa senha para que ele possa, então, liberar o carro e tomar posse do bem. Então, vejam, pessoal, que é um exemplo simples, mas que se utiliza da tecnologia, da inteligência artificial para a celebração desse contrato, para a execução do contrato e também para a liberação do bem para o comprador. Então, a princípio pode parecer um exemplo que é ficção científica, que é puro invencionismo, mas na verdade trata-se de um exemplo típico de aplicação de um smart contract, que é absolutamente factível por conta de toda a tecnologia que nós temos hoje disponível no mercado. Então, como vocês podem verificar, existe uma grande facilidade. Nós temos aqui, mais uma vez, uma celebração de um contrato entre ausentes.
Só que também tem alguns inconvenientes. O principal inconveniente desse tipo de contratação é que, uma vez os dados inseridos nesse sistema operacional computacional eleito pelos contratantes, eles não podem mais ser modificados. Eles não podem ser deletados. E o contrato vai ser gerado exatamente de acordo com as informações que estão ali inseridas e registradas. Outro inconveniente é que, se ocorrer algum erro na inserção dessas informações, na inserção desses dados, se essas informações forem falsas ou forem equivocadas, o contrato vai ser gerado e vai produzir um efeito que ele é inesperado ou que é um efeito que é indesejado pelos contratantes. E depois existe, como nós vimos aí, uma discussão a respeito da possibilidade de anulação de um smart contract por vício do consentimento ou por inserção errônea de informações. Vamos ficar, então, restritos à prova, que não é simples, de que essas informações foram inseridas de forma equivocada ou que as informações ali inseridas são falsas. Mas é um exemplo de uma compra e venda que aparentemente simples, que é feita a partir do uso das tecnologias, então, de inteligência artificial. Nós temos aqui, então, um exemplo de aplicabilidade de um smart contract. Espero que você tenha gostado. Até mais!